Ego e sofrimento. Será possível eliminarmos da nossa vida o sofrimento? Sim, todo sofrimento. Eu não sei se você já percebeu, quando há uma dor no corpo, isso não é necessariamente sofrimento. É só uma dor. Uma dor é algo muito desconfortável. E aí você procura os cuidados do médico. Você procura uma medicação, você toma um remédio. É um desconforto. Dor é dor. Mas é algo físico. Não há nenhum sofrimento. Há o mal-estar, há dor presente. Fisicamente há um sofrimento, mas não psicologicamente. Notem, há uma diferença entre a dor e o sofrimento. O sofrimento físico, quando você sente fome, isso é um sofrimento físico. Quando o calor é intenso e fica algo como que quase que insuportável, isso é sofrimento físico. Quando há uma dor no dente, no corpo, em alguma parte do corpo, isso é sofrimento físico. Mas aqui eu me refiro ao sofrimento psicológico. Porque esse sofrimento físico, essa dor, ela é importante. A natureza está pedindo algo ali. Sempre que houver uma dor, é a natureza, a existência, solicitando alguma coisa, pedindo alguma coisa. A fome está presente, o corpo está pedindo comida, o calor está intenso, o corpo está pedindo resfriamento. O dente dói, está pedindo cuidados de um especialista. Agora, aqui eu me refiro à dor psicológica. Que lugar tem a dor psicológica? O sofrimento é isso, a dor psicológica. É possível viver inteira e completamente livre da dor psicológica? Quero lhe apresentar algo a respeito disso. No entanto, você precisa ver por si mesmo o que estamos colocando. Eu quero aqui colocar para você que o ego e o sofrimento é algo próximo. O ego fez um casamento com o sofrimento. Então, vamos falar aqui em alguns minutos sobre ego e sofrimento para você. Vamos ver como nos livrarmos do sofrimento. As pessoas querem se ver livres do sofrimento, mas não querem se ver livres do prazer. O que elas não perceberam é que aquilo que nós chamamos de prazer é só uma questão de tempo daquilo se tornar sofrimento. Ele carrega esse outro lado da moeda. Ele carrega sofrimento. Quando você sente fome e come, há um prazer. Mas quando você não tem mais fome e continua comendo, aquilo se transforma numa dor. Tudo aquilo que lhe dá prazer é só uma questão de tempo de carregar a dor junto. Uma coisa é o sentido de saciedade, outra coisa é o prazer. As pessoas comem por prazer e não por necessidade, e isso se transforma numa dor, num sofrimento. Então, vamos ver o que é o sofrimento. Aqui eu me refiro a esse sentido do ego presente na experiência do prazer. O sentido do ego na experiência do prazer guarda ali a dor.
A busca constante por prazer, seja ele físico, emocional, psicológico, é uma cultura de dor, é o cultivo da dor, é o cultivo do sofrimento. A pergunta é possível nos libertarmos do sofrimento psicológico? Reside no fato da possibilidade da libertação do sentido do ego, do mim, do eu. Porque basicamente ego é sofrimento. A mente egóica é sofrimento. Enquanto estiver presente todo esse comportamento em nós, focados, imbuídos do desejo pela autossatisfação, pelo autopreenchimento, pela busca do prazer, pela realização de nossas ambições, de nossas invejas, de nossos desejos, de nossos impulsos egóicos. Enquanto isso se mantém presente, o sofrimento se mantém presente. Porque isso é o que dá existência e continuidade ao sentido do ego em cada um de nós. Precisamos ir além do ego, ir além do sentido do eu presente, agora, aqui nessa experiência. Então é possível desfrutarmos da vida, de toda a beleza, de toda a satisfação e também de todo o prazer presente, o prazer de comer, o prazer do toque, o prazer do olhar, o prazer do sentir. O prazer em suas diversas formas e expressões. É possível, sim, o prazer sem o sentido do ego, sem o sentido do eu presente nessa experiência. Notem que não é agora o prazer o problema, mas o sentido do eu presente na busca, no anseio, no desejo do prazer. No ego nós estamos tentando substituir a presença do amor, da felicidade, da paz, da consciência de Deus, da consciência da verdade. Estamos tentando substituir isso por sensações, por essa constante busca de prazer nas sensações. Comer é uma sensação, tocar alguma coisa é uma sensação, abraçar é uma sensação, o sexo é uma sensação, beber algo, tudo isso são sensações. O ego está em busca de sensações, em constantes sensações, para o seu autopreenchimento, para continuar dando a si mesmo uma continuidade de existência, como sendo uma identidade presente, real, o que de fato não é. Estamos procurando o sentido de uma identidade presente na experiência, na busca de sensações. E isso sustenta o sofrimento. Então, esse outro lado do prazer sempre fica oculto a curto prazo. Só a médio e longo prazo isso se mostra. Nossas relações, nessa procura constante de sensações de prazer, estão sempre em nossa vida produzindo alguma forma de sofrimento psicológico. E também sofrimento físico. Porque ao comer demais você engorda muito. Isso provoca doenças,
além da própria obesidade, a prática de preenchimento e satisfações sensoriais tem dado ao corpo uma condição de enfermidade, de insensibilidade. Então isso causa também sofrimento físico. Então, além do sofrimento psicológico, nós temos o sofrimento físico. Bebemos demais, dormimos demais, há pouca atividade física, há pouca ginástica, há muito pouco cuidado com o corpo. Então, nessa busca psicológica de preenchimento, de satisfação, fugindo até de uma dor psicológica, nós abusamos do corpo, fazendo excessos. Isso cria, além desse sofrimento psicológico, ele é assentado nesta ego-identidade. Ele continua fomentando e alimentando também o sofrimento para o corpo, prejudicando essa máquina, essa estrutura física, biológica. Estamos juntos nisso? A pergunta é possível irmos além do sentido do ego, que tantos males tem feito agora, aqui, para nós mesmos e para o mundo à nossa volta, para as nossas relações? É possível irmos além do sofrimento? Eu quero repetir isso. O ego é sofrimento. Então, qual é a relação entre ego e sofrimento? Uma relação total, é um casamento. Nesta vida, você pode realizar a verdade do seu ser, o que representa viver livre do ego, desse sentido do eu, desse sentido de alguém presente, exigindo, cobrando, buscando nas sensações com pessoas, sensações com objetos, sensações com alimento, sensações com experiência. Além dessa busca de vida de sensações egóica, é possível a realização do seu ser, de sua natureza divina, daquilo que você é. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou despertar espiritual. A verdade do seu ser presente, agora, aqui. Livre do sofrimento, livre do ego, livre desse senso de identidade separada. Você se vê como alguém. Você não tem uma percepção da realidade, daquilo que é a vida, como ela é, porque você se vê como alguém dentro do corpo, vivendo uma experiência humana, numa relação com o mundo, que por sinal um mundo que precisa lhe preencher, lhe satisfazer, lhe dar sensações, lhe dar realizações. Então esse movimento egocentrado, esse movimento egóico, está sustentando o sofrimento psicológico e também o sofrimento físico. Isso porque não há essa realização, a realização do seu ser, que é a realização de Deus. Aqui nesse canal estamos trabalhando isso, lhe mostrando como, através da real meditação prática, realizar isso, o despertar deste poder divino que você traz dentro de si mesmo, que é Kundalini,
que alguns também chamam de consciência. O despertar desse poder que você traz dentro de você é capaz de lhe colocar dentro dessa visão da realidade. A visão dos sábios como Sargadatta Maharaj, Ramana Maharaj, Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle e muitos outros. Aqueles que realizaram a verdade sobre eles mesmos, a verdade do seu próprio ser. Nas escrituras indianas, nos Upanishads, lá claramente é dito isso, e Ramana confirma isso em suas próprias palavras, que a vida sem essa realização de Deus, a vida humana não passa de uma vida animal. Notem, o ser humano é só um animal. E o próprio Ramana diz, só que numa condição ainda pior. O ser humano, como qualquer um outro animal, ele nasce, cresce, chega à puberdade, chega à sua maturidade sexual, casa, procria, envelhece, adoece e morre. Talvez nem chegue a essa ordem tão perfeita. Envelhecimento, doença e morte. Talvez morra antes disso. A condição do ser humano é a condição de qualquer um outro animal, sem o despertar da Kundalini, desta consciência. A vida humana, nesta condição de mente egóica, é algo absurdamente estúpido, sem sentido. Você realiza tudo, só não realiza a si mesmo. Eu disse, realiza tudo, que também não é de todo verdade. Você carrega a ambição de realizar tudo, o sofrimento e o desejo de realizar tudo, e percebe que no final da vida não realizou tudo. Você vive na insatisfação e morre insatisfeito. Porque não há a realização de Deus, não existe o fim para o sofrimento. Você não vive na plenitude do seu ser. Viver em plenitude é viver em Sahaja Samadhi. Sahaja Samadhi é o seu natural estado de pura consciência. Os sábios chamam isso de Turiya, o quarto estado possível ao ser humano. Ele vive só em 3 estados, vigília, sonho e sono profundo. Mas é possível para ele um quarto estado, que é o estado de Turiya, seu estado natural de Samadhi, de ser consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. É possível, sim, o fim para o sofrimento. Através do autoconhecimento, nós temos uma playlist aqui tratando desse assunto com vocês. Uma outra que é sobre a real meditação, que eu também chamo de real meditação prática. E uma outra sobre o despertar da Kundalini. Além de diversas outras playlists aqui no canal, temos um extenso material para investigarmos isso. Além disso, o mais importante, nós temos também encontros online e encontros presenciais, inclusive retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Aí no vídeo, em todos os vídeos, você encontra o nosso grupo no WhatsApp, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu digo, psicologicamente falando, vivemos numa inteira desordem.
que também se reflete em nossa vida externa. E nós nunca paramos para perguntar: quem é esse que pensa?